Meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, pare por um instante e escute isso com muita atenção. E se eu te dissesse que Deus ainda levantará 2 profetas na terra com um poder tão grande que o mundo inteiro ficará em choque? Você acreditaria? 2 homens escolhidos diretamente por Deus, com autoridade para fechar o céu, parar a chuva, trazer juízo sobre a terra, e que ninguém poderá tocar neles até que o tempo determinado se cumpra. Mas o que é mais assustador não é o poder deles, é a reação do mundo. A Bíblia revela que esses 2 profetas serão odiados, perseguidos, rejeitados, e quando finalmente forem mortos, o mundo inteiro vai comemorar como se fosse uma vitória. Sim, celebrarão a morte daqueles que foram enviados por Deus. Mas essa história não termina assim. Porque depois de 3 dias e meio, algo sobrenatural, poderoso e impossível aos olhos humanos vai acontecer, diante de todas as nações. E nesse momento, muitos vão perceber tarde demais que estavam lutando contra o próprio Deus. Hoje você vai entender quem são os 2 últimos profetas do Apocalipse. Qual será a missão deles? Porque eles vão impactar o mundo inteiro. E principalmente, o que isso revela sobre o tempo em que estamos vivendo. Fique comigo até o final, porque há detalhes neste estudo que a maioria das pessoas nunca percebeu e que podem abrir completamente o seu entendimento sobre os últimos dias. O que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você enxerga o fim. Os 2 profetas do Apocalipse. As testemunhas finais de Deus antes do fim. Agora vamos ao estudo completo e profundo. Este tema está baseado principalmente no livro de Apocalipse capítulo 11. Ali encontramos a revelação dos 2 últimos profetas que Deus levantará na terra antes do juízo final. Eles são conhecidos como as 2 testemunhas. Apocalipse capítulo 11, versículo 3 diz: E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Aqui já vemos algo muito importante. Deus mesmo entrega a autoridade a esses 2 profetas. Eles não surgem por vontade própria, mas são levantados diretamente pelo Senhor. O período de 1260 dias corresponde a 3 anos e meio, um tempo profético muito significativo na Bíblia, ligado à grande tribulação. O versículo 4 continua: Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Essa linguagem simbólica nos remete ao livro de Zacarias, capítulo 4, onde oliveiras representam unção e provisão divina. Ou seja, esses profetas estarão completamente cheios do Espírito de Deus, sustentados diretamente por Ele. Apocalipse capítulo 11, versículo 5 diz: E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Aqui vemos o nível de autoridade espiritual desses homens. Eles terão poder sobrenatural para se defender. Não serão frágeis nem vulneráveis, mas protegidos por Deus até o momento determinado. Versículo 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Esses sinais lembram 2 grandes profetas do Antigo Testamento. O poder de fechar o céu nos faz lembrar de Elias, que orou e não choveu. Já transformar água em sangue e trazer pragas nos lembra de Moisés. Por isso, muitos estudiosos entendem que esses 2 profetas podem ser Moisés e Elias, ou homens com o mesmo tipo de unção e autoridade espiritual. Agora veja o que acontece com eles. Apocalipse capítulo 11, versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. Aqui aparece a besta, que representa o anticristo. Quando o tempo deles se cumprir, Deus permite que sejam mortos. Isso mostra que nem mesmo a morte deles está fora do controle de Deus. Versículo 8. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Essa cidade é Jerusalém.
descrita espiritualmente como corrompida naquele tempo. Aqui vemos algo impressionante. O mundo inteiro verá isso. Hoje entendemos como isso será possível através da tecnologia, mas na época era algo profético. Versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. O mundo vai comemorar a morte deles. Isso revela o quanto a verdade de Deus incomoda aqueles que vivem no pecado. Mas a história não termina aqui. Versículo 11. E, depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Deus ressuscita os 2 profetas diante de todos. Aqueles que zombaram agora ficam cheios de medo. Versículo 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Aqui acontece algo semelhante ao arrebatamento. Eles são levados ao céu diante de todos, confirmando que eram enviados de Deus. O que aprendemos com isso? Primeiro, Deus sempre levanta testemunhas, mesmo nos piores tempos. Segundo, a verdade pode ser rejeitada, mas nunca será vencida. Terceiro, o poder de Deus é maior do que a morte. Quarto, haverá um tempo de grande confronto espiritual na Terra. E por fim, Deus tem controle absoluto sobre tudo, inclusive sobre o tempo, a vida e a morte dos seus servos. Esse estudo nos alerta e nos fortalece. Mostra que mesmo em meio à escuridão, Deus continuará falando, levantando vozes, chamando ao arrependimento. E deixa uma pergunta para refletir. Se hoje Deus levantasse uma dessas testemunhas diante de nós, estaríamos prontos para ouvir? Ou faríamos parte dos que rejeitam a verdade? Meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a fazer algo profético agora. Escreva aqui nos comentários: eu não rejeito a voz de Deus. Porque no tempo dos 2 profetas, muitos ouvirão, mas poucos darão ouvidos. Mostre que você faz parte daqueles que discernem a verdade. E se esse estudo abriu os seus olhos, compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar enquanto ainda há tempo. Se inscreva no canal Verônica Lewandowski, porque aqui nós não trazemos apenas conteúdo, nós trazemos revelação da palavra de Deus para os últimos dias. E me diga aqui embaixo, se você estivesse diante das 2 testemunhas, você ouviria ou rejeitaria? Que essa reflexão fique no seu coração. Até o próximo vídeo.